O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão: patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos continuando nesta nossa caminhada quaresmal, aonde a igreja convoca todos os fiéis a fazer um grande retiro, uma grande revisão de vida. Nós precisamos estar preparados para a Páscoa. Tanto para a Páscoa que nós comemoramos aqui na terra, que é a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, como nós deveremos estar próximos também para a nossa Páscoa. Um dia teremos que fazer a nossa passagem. Tanto que a palavra Páscoa quer dizer isso, passagem. Jesus passou da morte para a vida e depois ele foi para o céu. Um dia nós teremos que passar por isso também. Nós teremos que passar desta vida para a vida eterna. E como eu sempre digo, isso é ensinamento da igreja. Iremos prestar contas a Deus dos nossos atos. O evangelho de hoje está dentro do Sermão da Montanha, aqueles capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, aonde Jesus faz-nos o convite para a santidade. E hoje Jesus está pedindo para nós uma das coisas mais difíceis para a nossa vida e que nós precisamos vencer. O nosso relacionamento com as pessoas que nós convivemos. Jesus está dizendo hoje que a nossa justiça, por exemplo, a palavra justiça, ela quer dizer dar para o outro aquilo que ele merece. Isso quer dizer a palavra justiça. José era um homem justo. Por isso que diante daquela situação
em que São José, vendo que Nossa Senhora estava grávida, e ele não sabia o que na verdade estava acontecendo, porque ele não tinha tido nenhum relacionamento com ela, e ela grávida, Nossa Senhora merecia ser apedrejada na condição que ela estava. A lei dizia isso. Mas José resolveu sair de mansinho. Ele não quis aplicar aquele tipo de lei, apedrejar o outro por causa de um provável adultério que estava na cabeça dele. Não, ele achou melhor sair. E aí depois o anjo aparece dizendo que tudo que tinha acontecido com ela tinha sido sobre a ação do Espírito Santo e que ele não deveria rejeitá-la. Então José imediatamente ele aceitou Nossa Senhora de volta, e aí teve toda a caminhada dele junto com Nossa Senhora. Ele aceitou ser o pai adotivo de Jesus e cuidar de Jesus. Mas vejam só, a lei dizia que quando uma mulher era encontrada adulterando, ela deveria ser apedrejada. Você lembra do capítulo 8, lá do Evangelho de São João, aquela mulher adúltera, e que os fariseus vieram querendo pegar Jesus naquela situação. Eles fizeram a pergunta, a lei disse que nós devemos apedrejá-la. E essa mulher adulterou, o que é que nós devemos fazer agora? Aí Jesus abaixou, foi escrevendo no chão. E Jesus disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ali os fariseus vão saindo um atrás do outro, porque a consciência deles pesou. Mas Jesus olha para a mulher e diz, mulher, ninguém te condenou? A mulher disse, não. Então Jesus disse, vai em paz, mas não peques mais. A condição foi essa, vai em paz, se ninguém te condenou, também não te condeno, mas não peques mais. Então, esse não peques mais significa, se você continuar nessa vidinha, você será condenada. Então, vá e não peques mais. Mas o que eu quero trazer é justamente isso. No Evangelho hoje, nós estamos no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, o versículo 20 a 26. Jesus diz, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Está vendo? Se a nossa justiça não superar a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Agora Jesus dá o exemplo, que é o que está na lei. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. O que é que Jesus está dizendo? Se a nossa justiça não superar ao dos mestres da lei e dos fariseus. Porque a lei antiga dizia o seguinte, se alguém te der um murro, você dá também. Então era justo, se eu recebesse um murro na cara, eu devolver. E ali a lei vai dizendo, né? Pé com pé, mão com mão. Era o que a lei dizia. Jesus agora vem e diz o seguinte, não faça isso. Então, se alguém te dá um burro na cara, como ele mesmo fala, oferece então o outro lado da face. É isso que Jesus está dizendo. E aí ele vai mais além. Só um parênteses para voltar.
Foi isso que aconteceu com José. José não quis apedrejar Nossa Senhora. A lei dizia para apedrejar, ele disse: não, não vou fazer isso. Ele superou a lei, a justiça dos fariseus e dos doutores da lei. Voltemos agora ao que eu estava dizendo. Então agora Jesus está dizendo que nós não podemos nem permitir que a cólera tome conta de nós. Jesus está dizendo que nós não podemos xingar o outro. Jesus está dizendo que se nós tivermos alguma coisa com alguém, nós devemos ir ao encontro dela e conversar com ela para tentar resolver. Por isso que na primeira leitura, que é do livro do profeta Ezequiel, Jesus está dizendo, Deus está dizendo: mas se o justo se desviar, deixa eu pegar aqui para cima. Nós estamos no capítulo 18 de Ezequiel, 21 a 28. Assim fala o Senhor: se o ímpio se arrepender de todos os seus pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Agora vem o questionamento: será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Oráculo do Senhor Deus: não desejo, antes que mude de conduta e viva. Então, Deus não quer a morte daqueles que fazem o mal. Deus não quer. Deus quer que eles se salvem. Essa é a conduta de Deus. O que Deus puder fazer para que o outro se salve, ele vai se salvar. Então, se essa é a conduta de Deus para com o malvado, para com o ímpio, essa deve ser a nossa conduta também para com aquele que nos faz o mal. Então, dentro do nosso coração está um desejo, e deveria ter, esse desejo de salvar o outro, que nós não poderíamos permitir que a cólera tome conta de nós, que o ódio tome conta de nós. Porque se esse ódio tomar conta de nós, a nossa conduta vai ser igual a do outro, porque o outro também quer destruir aqueles que fazem o mal. Você entendeu? Vocês estão vendo que essa é a máxima penitência? Fazer penitência de dormir no chão, fazer penitência de não comer aquilo que nós gostaríamos de comer. É fácil. É fácil, sabe por quê? Porque nós nos preparamos psicologicamente. Agora, não se encolerizar com o outro que está fazendo mal para conosco, desejar o bem dele, essa é a máxima de toda penitência. Essa mortificação, morrer para nós mesmos. O outro faz o mal e eu tenho que desejar o bem para ele, desejar o céu para ele, a eternidade para ele, ao ponto de que Jesus disse: se você estiver indo para o altar, se estiver indo para participar da missa e você tem alguma coisa com alguém, vai lá primeiro, tenta resolver a situação e depois vai para a missa. Uma vez eu participei de uma missa que era um bispo que estava celebrando.
E o bispo dizia o seguinte: quem tiver aqui algum problema com outro, de ódio, de raiva, de não querer ver o outro nem pintado, então se levante e vá embora, porque não dá para receber a Eucaristia desse jeito. Olha aqui, que situação! Que situação! Vamos tirar, meus irmãos, essas palavras de baixo escalão dos nossos lábios. Às vezes eu digo para as pessoas quando vêm dizer para mim: Padre, eu xinguei. Eu digo: pare de xingar. Porque é no inferno que se xinga, no céu não há palavrão. Então não vamos treinar a nossa entrada no inferno agora e nunca. Então vamos tirar os palavrões. Vamos pedir a Deus a graça do ódio, da raiva sair do nosso coração. Porque, meus irmãos, se neste momento de raiva você luta contra ela, mesmo sem você conseguir tirá-la, porque isso é um sentimento que vai, infelizmente, nos dominando. Mas se você luta contra ela, você se salvará. Ou seja, você irá chegar ao grau de virtude heróica. E é essa virtude heróica que a igreja canoniza. Diz essa pessoa, ela é santa, ela é chamada a dar o bom exemplo. Aquele exemplo que eu sempre dou para vocês, que devem ter muitos outros, de Santa Maria Gorete, que diante da situação daquele rapaz que tentou violentá-la, ela fez de tudo para não acontecer nada, mas o rapaz, não tendo mais alternativa, então pegou um punhal e começou a enfiar nela, mas graças a Deus naquele momento chegaram as pessoas e ela entrou num processo que ela não iria conseguir se recuperar. Chamaram um sacerdote para dar a unção dos enfermos, e ali a unção dos enfermos acompanhada também pela confissão, porque ela estava com a consciência boa. E o sacerdote perguntou para ela: Maria Gorete, você perdoa o Alexandre por ter feito tudo isso? Ela disse: sim, eu não só o perdoo, mas eu quero vê-lo no céu comigo. Entendeu agora o que é a justiça do fariseu que precisamos superar? Você deve estar dizendo assim: eu não consigo. Não, você não pode dizer isso. Você tem que dizer: Senhor, vinde em meu auxílio, vinde em meu socorro, me ajuda. O que nós deveríamos dizer é assim: se Maria Gorete conseguiu, eu também irei conseguir com a graça de Deus. Peçamos a Deus nessa quaresma. Não vamos pensar mal do outro. Não vamos desejar o mal para o outro. Vamos fazer de tudo também para que o outro se salve. Agora, se a pessoa não quer, se ela continua agindo com maldade, aí, meus irmãos, vai se ver com Deus. Mas não é agora, é depois. Quando passar deste mundo para o outro. Mas como a nossa justiça deve superar a justiça dos fariseus, vamos pedir então para essas pessoas que nos fazem o mal e que vivem fazendo o mal, que antes delas morrerem, elas se convertam, porque o céu
é também para ela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.